ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou o pedido da Advocacia Geral da União para rever a decisão que suspende trechos da lei do impeachment relacionados a ministros do STF. Segundo Gilmar, o meio jurídico utilizado por Jorge Messias é manifestamente incabível. Confira agora na reportagem de Luciano Emiliano. Vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente recupera essa reportagem para você, mas o fato é que ele destacou que o ordenamento brasileiro não prevê o tipo de recurso apresentado pela Advocacia Geral da União. Ele escreveu o seguinte: nesse cenário fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro não contempla o chamado pedido de reconsideração. Trata-se, na realidade, de expediente informal, destituído de previsão normativa e incapaz de gerar efeitos próprios dos recursos típicos. Em conversa com jornalistas, Gilmar Mendes rebateu as críticas. Se trata de proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês têm falado, de uma blindagem. Se trata simplesmente de fazer um equilíbrio nessas relações e é disso que se cuida. Bom, Gilmar manteve a suspensão dos dispositivos que, segundo o ministro, afetam a independência do judiciário e permitem pedidos de impeachment sem critério. Em outro trecho, Gilmar Mendes reforça que a liminar é necessária. Abre aspas. A medida cautelar deferida encontra fiel amparo na Constituição e é indispensável para fazer cessar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional. Inexistem razões para alterar os termos da decisão ou suspender seus efeitos. Agora, o caso será analisado pelo plenário virtual do STF entre os dias 12 e 19 de dezembro, quando os ministros decidem se referendam ou não a liminar. Hora de receber as nossas analistas Guta Pini e Berenice Leite aqui no nosso telão. Bom dia para você, Berenice. Bom dia para você, Guta. Começo contigo, Guta. Naquele aceno que nós acompanhamos, o aceno por parte de Jorge Messias ao Senado contra essa liminar de Gilmar Mendes, o ainda chefe da AGU afirmou ser ilegítimo, ou ser legítimo, que qualquer cidadão possa fazer um pedido de impeachment de autoridades, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele também cita o artigo 1, parágrafo único da Constituição Federal, ao estatuir que todo poder emana do povo. Guta Pini, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice e toda a nossa audiência. Sexta-feira e o noticiário continua quente. O Brasil realmente não dá descanso. O fato é que o ministro Gilmar Mendes parece ter feito uma emenda ao texto constitucional. Porque uma emenda é aquela alteraçãozinha no texto que você faz na Constituição Federal. Então, realmente, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo, mas parece que o Gilmar mudou o texto e agora ficou: nem todo poder emana do povo. O poder de fazer um pedido de impeachment contra ministros do Supremo, esse poder nós não temos mais por conta aí dessa emenda feita pelo ministro Gilmar Mendes, podemos colocar assim. O fato é que, vejam só, um cidadão comum pode fazer um pedido de impeachment contra um presidente da República, que é o chefe de Estado, chefe de governo, mas não pode fazer um pedido contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. É aquilo, né? Todos são iguais, mas outros são mais iguais que outros. E, enfim, é como se os ministros do Supremo Tribunal Federal estivessem numa outra categoria de cidadãos no Brasil e de agentes públicos. A eles é reservada toda uma pompa e circunstância, a eles é garantido todo tipo de privilégio e eles precisam estar cercados de todas as garantias, ainda que isso fira de morte a Constituição Federal, o espírito da Constituição. O fato é que, se existe esse questionamento de que a lei precisa ser alterada, que ela de alguma forma não é compatível com a Constituição, o que eu não defendo, não acredito, a questão é que isso deve ser tratado na Casa Legislativa.
no Congresso Nacional. O que o ministro Gilmar Mendes fez não foi simplesmente declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo da lei. Ele criou uma nova lei, na verdade, duas regras. Ele, então, instituiu quem é que tem legitimidade para ajuizar um pedido de impeachment, para ajuizar nada, porque isso nem é na justiça, enfim, para fazer um pedido de impeachment, que é apenas o Procurador-Geral da República, e ele também mudou o quórum de recebimento dessa denúncia. Anteriormente, na lei, era uma maioria simples, e agora ele exige 2/3 dos votos em plenário. O fato é que esses critérios não podem ser estabelecidos via judicial. O Supremo Tribunal Federal pode sim declarar a inconstitucionalidade das leis, mas é só isso que ele faz. Ele diz se é inconstitucional ou se é constitucional. O a mais, quem vai tomar alguma providência em relação a esse vácuo legislativo é a Casa Legislativa, as casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, o que nós estamos vendo é uma verdadeira subversão da República, a vontade de um ministro se sobrepondo aos 513 deputados, 81 senadores, que são ali representantes do povo. O espírito da Constituição Federal de 88 é um espírito de participação popular, poderia, inclusive, avançar muito mais. A exemplo de outros países, como os Estados Unidos e até o México, que tem a possibilidade de recall de mandato dos próprios políticos, de rever esses mandatos durante o período ainda, sem aguardar uma outra eleição. O que dirá de ministros da Suprema Corte que nem mandato têm? Eles estão ali de forma vitalícia, praticamente, é até aposentadoria. Então, algum controle político tem que ser feito. Você não pode sonegar isso aos pagadores de impostos. Somos nós, os cidadãos, que pagamos os salários desses ministros, toda essa estrutura. O poder judiciário e todos os outros poderes, eles não existem em si mesmos. Eles não estão ali para atender os seus próprios interesses. Eles só existem por uma razão, para atender o cidadão, para atender o público. No Brasil, às vezes, a gente inverte a lógica. É como se nós estivéssemos aqui com a obrigação de pagar e apenas isso. Não, a gente paga para ter um serviço. Eles estão aí para trabalhar. E agora nem isso querem fazer, não querem se submeter à nossa fiscalização. Então, Dani, parece que nem todo poder emana do povo. Agora a Berenice Leite se junta a nós aqui no Jornal da UES, primeira edição. Berenice, muito bom dia para você mais uma vez. Seja muito bem-vinda, sempre muito bom tê-la conosco. Berenice, aí em Brasília, esse assunto monopolizou as atenções, principalmente ontem, né, nessa quinta-feira. O que você conta para a gente? Oi, Daniel. Bom dia para você também, para a Guta e todos que nos assistem, né? Nossa audiência qualificada. Olha, o Senado Federal está preparando uma nova lei sobre o crime de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? E outras autoridades também. Isso não se restringe apenas a magistrados, bem como também a presidentes da República, para rebater justamente essa decisão do ministro Gilmar Mendes. É uma lei que já vinha sendo estudada, inclusive, por Rodrigo Pacheco, enquanto ele apresentou, na verdade, esse projeto de lei no seu último dia ali enquanto presidente do Senado. E, como eu disse, é uma forma de dar uma revigorada, digamos assim, já que o próprio Gilmar Mendes usou o critério da caducidade, o que não convém quando se tratam de leis, né? Mas está aí, então, uma reforma na lei do impeachment que é proposta, inclusive, por Rodrigo Pacheco, que já foi presidente do Senado. Uma minuta foi elaborada, tá, pela equipe técnica, inclusive, a equipe de advogados, de juristas que trabalham dentro da diretoria, da mesa diretora do Senado Federal. E, na época, nós tivemos até um grupo de trabalho que foi chefiado pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que hoje está no Ministério da Justiça. É claro que os pontos ainda dessa lei precisam ser reavaliados, até porque tendo ali esses dois protagonistas, digamos assim, né, Rodrigo Pacheco, Ricardo Lewandowski, há de se avaliar para que realmente
nós tenhamos uma reforma que traga melhorias e que garanta a segurança jurídica, a legitimidade tanto do Senado quanto do cidadão comum para poder protocolar pedidos de impeachment. O que não dá é para restringir isso à Procuradoria-Geral da República, porque nós temos, veja, não só ministros indicados ao Supremo, e o Lula já está na sua 8ª indicação, fora as indicações de Dilma Rousseff, né? Então, a maioria da composição ali do Supremo, nós temos indicações de um único partido, que é o PT, e a Procuradoria-Geral da República também é uma indicação, uma prerrogativa do presidente da República. Então fica muito difícil nós termos ali um julgamento que não seja político, né? Porque sabemos que a partir do momento, não deveria ser assim, mas a partir do momento que uma pessoa é indicada para o mais alto escalão do magistrado, acaba que fica aquele clima de gratidão eterna, né? De dívida eterna. E isso é muito ruim, porque nós estamos falando de guardiões da nossa Constituição. E como a Guta disse, né? Cadê a supremacidade que deveria ser do povo, previsto na nossa Constituição? Realmente, hoje o que a gente lê ali nas entrelinhas é: Supremo é o poder judiciário, porque todo o poder hoje está emanando do Supremo Tribunal Federal, que manda até mais do que o próprio presidente da República, né? A diferença dessa gestão agora, que a gente percebe do presidente Lula para a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que Bolsonaro sequer conseguia governar. E agora o que nós vemos é um judiciário que fecha os olhos para as arbitrariedades que acontecem dentro do Poder Executivo, né? Fecha os olhos e acaba não aplicando a lei quando deveria, Daniel. Então, nesse sentido, vamos aguardar. A gente sabe que está chegando já o final do ano, recesso parlamentar está bem aí, mas é algo que o Senado precisa agir e de forma rápida, porque até então o que está valendo é a medida, é a canetada de Gilmar Mendes. Berenice, Guta e você que nos acompanha aqui no Jornal da UESP, primeira edição. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco como os ministros do Supremo Tribunal Federal receberam essa decisão de Gilmar Mendes sobre o impeachment. Mas agora contigo, Guta Pini, falando sobre a reação ainda no Congresso. Na sua análise, como é que essas iniciativas no Senado, como essa que a Berenice Leite trouxe há pouco, esse projeto para restringir decisões monocráticas do STF, a PEC sobre o impeachment com maioria simples, podem alterar o equilíbrio de forças entre os poderes? Bom, a PEC das decisões monocráticas, ela está parada lá na Câmara desde novembro de 2023, já foi uma iniciativa do Senado, inclusive na época, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que recebeu uma ligação de Gilmar Mendes reclamando dessa posição do Senado Federal. Mas isso foi adiante, porque uma decisão monocrática, que é essa decisão liminar, na canetada, um único juiz, um único ministro pode invalidar uma legislação por tempo indeterminado, até que essa decisão seja analisada pelo plenário do Supremo. E hoje não tem um prazo para isso. A PEC das decisões monocráticas vem para resolver isso, porque vocês vejam só, hoje, essa decisão do ministro Gilmar Mendes já está valendo. Eles marcaram agora, já para o dia 12, para iniciar essa avaliação da decisão em plenário virtual, mas em geral não é assim, não tem tanta rapidez para analisar uma decisão monocrática no Supremo. Agora essa PEC está parada lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver se agora eles acordam. Então, isso é uma medida, um enfrentamento em relação às decisões do Supremo, as decisões monocráticas. A outra linha é essa questão da PEC para resolver o impeachment, colocar esse procedimento ali, uma parte dele na Constituição Federal, garantir que os cidadãos possam protocolar os pedidos, mas aí tem duas questões. Uma, o Supremo Tribunal Federal já está aí deixando muito claro que eles vão considerar, seja qual seja a lei no futuro, inconstitucional, se essa lei prevê que o cidadão pode protocolar um pedido, porque o Gilmar Mendes já saiu na frente dizendo que não pode, que isso é incompatível com a Constituição Federal. Então, eu tenho receio de que quando essa PEC for aprovada, se for aprovada no Congresso, alguém vai ajuizar uma ação e lá no Supremo esse dispositivo vai cair para impedir
que o cidadão possa protocolar os pedidos. Então, eu entendo também que uma questão que precisa ter atenção dos parlamentares é a questão do procedimento para a abertura do processo de impeachment contra ministros do Supremo. Hoje, esse poder está nas mãos do presidente do Senado. Ah, mas aí um dia a gente vai ter um senador de direita ou um senador de esquerda na presidência, aí a depender do seu espectro político. O fato é que é muito poder na mão de uma pessoa só. Vejam só, temos hoje no Senado Federal 81 pedidos de impeachment, a maioria deles contra o ministro Alexandre de Moraes. Todos estão engavetados na mesa de Davi Alcolumbre. Ele não pauta, porque cabe a ele decidir se pauta ou não e quando pauta. Então, eu entendo que os parlamentares deveriam se debruçar sobre isso, sobre esse procedimento, mitigar os poderes do presidente do Senado, seja ele quem for. Não importa se é Davi Alcolumbre, se no futuro seja um outro senador mais alinhado à direita, enfim, não importa. Precisa ter uma mitigação dos poderes. Isso é uma república. Isso sim é a democracia representativa. Você não pode ter concentração de poder, seja onde for, nem na presidência da República, nem nas casas legislativas, muito menos no Poder Judiciário. Então, entendo que eles precisariam olhar para essa questão de procedimento. Quando chegar um pedido de impeachment nas mãos da mesa do Senado, qual que tem que ser o procedimento? Colocar algum prazo para que o senador se manifeste, o presidente do Senado se manifeste. Se ele não se manifestar, que essa decisão vá para a mesa ou vá direto ao plenário, ou que haja possibilidade de recursos diante de uma omissão do presidente do Senado, ou a depender também da decisão que ele tomar, seja num sentido ou no outro, que o plenário possa ser soberano nessa decisão de recebimento ou não de denúncias contra ministros. Se você concentra isso na mão do presidente, você nunca vai resolver o problema. Quer complementar, Berenice? Isso, é porque a Guta foi exatamente no ponto que diz a questão desse projeto da lei de impeachment que o Rodrigo Pacheco propôs ainda em 2023, Guta, estabelecendo um prazo para que tanto o presidente da Câmara, que tem a prerrogativa de aceitar ou não pedidos de impeachment contra presidentes da República, então ele vai ter um prazo caso se torne lei mesmo, e não vai ficar ali parado por anos, que é o que a gente vê acontecer. E no Senado também da mesma forma, né? O presidente do Senado vai ter um prazo para analisar e colocar em pauta ou não o pedido de impeachment que tiver ali na mesa. Agora, aí é que está a questão, né? Precisa ir mais além, porque é muito fácil para o presidente também do Senado, na tentativa de blindar, ele simplesmente tirar de pauta, né, entender que não cabe colocar em votação. Mas aí ele já vai estar também se posicionando, o que já é um avanço, Daniel. Agora, Berenice, ainda contigo, as falas de Gilmar Mendes que a gente ouviu há pouco, elas sugerem que o ministro mandou alguns recados ali para Jorge Messias. Eu pergunto porque ele critica muito e com muita frequência também a falta de manifestação, segundo ele, da AGU em momentos anteriores, classificando o pedido atual como incabível, como informal. Essa foi a justificativa, inclusive, para não considerar aí esse pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias. E tem também outra questão que envolve a preferência de Gilmar Mendes e de demais magistrados para que a indicação a essa cadeira que está em aberto, deixada aí pelo Barroso, a indicação preferido deles era Rodrigo Pacheco. Isso não é segredo nenhum aqui em Brasília. Então, o ministro Gilmar Mendes passa o seu recado, né? Assim como já em outras entrevistas, ontem, inclusive, ele deu várias entrevistas, falou até no termo banalizar, né, que esse número de pedidos de impeachment, na verdade, não tem embasamento, daí tirar a legitimidade de cidadãos, de parlamentares poderem fazer esse tipo de pedido, mas não atribui a si mesmo ali uma responsabilidade, né? Simplesmente diz que é uma banalização essa quantidade de inúmeros pedidos de impeachment, mais de 80, acho que de 2020 para cá são 99, né, se a gente for contar de 2020 até os dias de hoje. E Jorge Messias, né, acabou sendo desmoralizado no dia de ontem. É claro que
foi uma jogada, né? Ele sabia que certamente teria uma negativa, mas nós estamos em um momento em que ele precisa conquistar votos dentro do Senado Federal, para que ele passe na sabatina e posteriormente no plenário. Então foi um aceno para os senadores, no sentido que, olha, não concordo, vou fazer minha parte e pedir aqui uma reconsideração, que o ministro Gilmar Mendes volte em sua decisão, o que não aconteceu, uma jogada que acabou não dando certo, né, Daniel? Bom, e também na tarde dessa quinta-feira, durante participação em um fórum sobre segurança jurídica promovido pelo Portal J, especializado em produzir conteúdo jurídico em Brasília, o ministro Gilmar Mendes minimizou as reações negativas em relação à sua própria decisão. Vamos ouvi-lo. Temos a sonora? A gente vai recuperar essa sonora para poder ouvir aqui o comentário da Guta Pini e também da Berenice Leite. Agora sim podemos ouvi-lo. Eu sou enfermeiro que já viu sangue. Pois é, já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em participação nesse mesmo evento, afirmou que a decisão do ministro Gilmar Mendes é fruto da polarização política. Eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Você tem um certo movimento de posicionamento, principalmente ali no Senado, acerca da possibilidade de se realizar o impedimento de ministros da Suprema Corte. E tudo isso vem a calhar com aquilo que falei um pouco antes, que é entre a independência e a harmonia entre os poderes. Quando há essa interferência, é muito ruim. E a reação ontem à decisão do ministro Gilmar foi uma decisão ali onde o Senado se posicionou contrariamente àquilo que o ministro Gilmar colocou em sua decisão liminar acerca de uma ADI interposta sobre esse rito. Eu penso e acredito que o próprio Supremo irá, juntamente com o Senado, através do diálogo, encontrar um caminho de conciliação. Agora, Guta e Berenice, você que nos acompanha, a decisão, porém, gerou desconforto entre ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Segundo informação publicada pelo jornalista Christian Costa na coluna No Ponto, no nosso site, revistaoeste.com, colegas do decano teriam dito de forma reservada ao repórter que a medida pode ser interpretada como autoproteção, especialmente diante da possibilidade de a direita formar maioria no Senado em 2026. Outros ministros, diz a reportagem de Christian Costa, teriam afirmado que o tema já estava pacificado e que a decisão criou um mal-estar desnecessário com o Legislativo. Publicamente, o que temos, Guta e Berenice, é a manifestação do ministro Flávio Dino sobre este mesmo assunto. Durante o evento do Portal J em Brasília, Flávio Dino afirmou que o atual volume de pedidos de impeachment contra ministros é excessivo. Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil e isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Então, é preciso analisar para ver se, de fato, são imputações, acusações de crime de responsabilidade que merecem, eventualmente, qualquer plausibilidade, ou se cuida de mais um capítulo de um cenário de desconstrução da poética arquitetônica de Niemeyer e Luskovta, que pensaram a Praça dos Três Poderes como um triângulo em que os prédios entre si têm proximidade e distância ao mesmo tempo, proximidade para lembrar que devem cooperar e distância para lembrar que reciprocamente devem se controlar. Ontem aqui, no Jornal do Oeste, primeira edição, nosso editor-chefe, Fábio Tenreiro, ele trouxe justamente essa informação dos 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E, segundo o Dino, dos pedidos em tramitação, metade é direcionada ao ministro Alexandre de Moraes. O magistrado é relator
do processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que levou o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais que atuaram em seu governo para a prisão. Para Dino, os pedidos de impeachment contra Moraes indicam uso político da ferramenta jurídica. Então, central não é a existência de freios e contrapesos, mas sim a deturpação disto, quando há excessos. Os 81 pedidos, evidentemente, são um óbvio excesso. Basta lembrar que o campeão é apenas um ministro. Alexandre de Moraes responde por metade desses pedidos. Então, ou se cuida de um serial killer, ou se cuida de alguém que está sendo vítima de uma espécie de perseguição, de uma chantagem. Estas são as palavras, exatamente essas. E, portanto, nós precisamos equilibrar todos os vértices do triângulo de Niemeyer Luskofta que descrevi, e é uma tarefa de todos. Guta Piñi, como avalia essa declaração de Flávio Dino? Nossa, Dani, a gente precisa ter tanta serenidade para encarar o Brasil hoje. Queria também voltar um pouquinho na fala do Hugo Mota. Que preguiça de ouvir o Hugo Mota, né? Ele fala, ele não diz nada. Parece que ele está usando aquele tempo. Olha, eu preciso responder essa pergunta, então deixa eu ir enrolando aqui esse pessoal enquanto eu posso. Não enfrenta, não responde. Coloca na conta da polarização. É óbvio que existe polarização, mas as pessoas têm lado. Existem, no mínimo, esses dois lados. E não é fruto de polarização o que está acontecendo no Brasil, porque é natural que existam lados opostos em uma democracia. O que está acontecendo, e a gente já consegue entrar também na questão do Flávio Dino, são abusos de poder, arbítrios, violações da Constituição. É por isso que os pedidos de impeachment são feitos com base na lei e na Constituição. Não é uma questão de polarização. É quando você está diante de um crime de responsabilidade, você protocola um pedido de impeachment. É isso que está na Constituição e na lei. Mas eles querem mudar a compreensão das pessoas, manipular a realidade. O fato de ter 81 pedidos de impeachment é gravíssimo para a nossa república, para a democracia, para a harmonia entre os poderes, a separação dos poderes, mostra que algo está errado. Mas eles não olham para a mensagem, vejam só, eles não encaram o problema. O problema para eles é que os pedidos foram feitos e não o objeto do pedido. E não a atuação arbitrária e abusiva dos ministros alvos desses pedidos. É igual no caso Talhaferro, em que ele denunciou a existência de gabinete clandestino, gabinete paralelo no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, e as autoridades não encararam a mensagem, não encararam o que ele trouxe. O que fizeram? Abriram um inquérito. A PGR denunciou Talhaferro por golpe de Estado. E agora ele responde a processo no Supremo. Não encararam o fato. E é isso que estão fazendo com essa questão do impeachment. Eles não entram na denúncia. O que estão falando sobre o ministro Alexandre de Moraes? Sobre o ministro Luiz Roberto Barroso? A quebra de decoro, o julgamento de processos em que eles são suspeitos. Isso é caso de crime de responsabilidade, isso é caso para impeachment. Mas eles não encaram esse fato. Eles preferem tentar manipular a opinião pública. Mas essa empreitada do Gilmar Mendes, essa decisão monocrática dele, liminar, já mostra que eles já perceberam que a água está chegando lá. O Senado deveria usar essa baita oportunidade e virar o jogo se eles quisessem restabelecer a democracia no país. O que Davi Alcolumbre devia ter feito era pautar na mesma hora os pedidos de impeachment e deixar que o plenário decidisse, porque cabe ao presidente do Senado fazer a pauta, mas vai existir uma comissão especial que será criada para analisar isso, depois o plenário vota. Não é o presidente Davi Alcolumbre que decide quem vai ser impeachmentado ou não. Mas isso eles não fazem, não encaram o real problema.
Berenice Leite, as mais de 4.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição, querem ouvir você a respeito do que disse o ministro Flávio Dino, que o Senado acumula pedidos em excesso sobre afastamento de integrantes da Corte. Segundo ele, isso reforça a necessidade de atualizar a legislação. Eu acho que a autocrítica que está faltando por parte desses ministros. Queria fazer, inclusive, aqui um destaque para a nossa audiência. Marli, acho que resumiu bem a fala do Flávio Dino. Falou e não falou nada. É isso, né? Mas a gente vai tentar traduzir aqui alguma coisa que dá para retirar dessas frases que ele trouxe inicialmente, onde ele até assume, né, que o número de pedidos de impeachment contra ministros do STF é excessivo, mas aí ele define como muito ruim. Será que isso não é um reflexo de um trabalho que não vem sendo aprovado pela população? Não vem sendo aprovado por aqueles que foram eleitos para representar o povo no Congresso Nacional? É como eu disse, está na hora desses ministros fazerem uma autocrítica, né? O problema não está no número de impeachments que foram protocolados, mas sim na politização que existe ali dentro. E é isso que gera um descontentamento, daí os pedidos de impeachment. Vamos lembrar, inclusive, ele cita ali que está tendo um uso político de uma ferramenta jurídica que ele considera ali. No caso, ele está dizendo que estão usando os pedidos de impeachment, né, que seria a ferramenta política, a ferramenta que estaria sendo usada de forma política. Mas aí eu queria trazer para eles, então, um questionamento. Será que o Solidariedade, que foi o partido nanico que acionou o próprio Supremo para legislar em causa própria, será que não é esse partido que acabou utilizando dessa ferramenta para que eles fizessem uma análise e tomassem uma decisão política que acaba os favorecendo, que acaba os blindando? Veja a própria matéria do repórter Christian Costa, onde ele ouviu ministros do Supremo, revelaram em off que eles mesmos acreditam que isso é uma forma de blindá-los. Então, numa democracia, não pode ser assim, né? Nós precisamos ter freios e contrapesos. E o Senado não vem fazendo esse papel. O jurídico, o nosso sistema judiciário avança cada dia mais e nós estamos em um momento crucial, Daniel, porque se o Senado não fizer nada, é como muitos parlamentares que eu tenho ouvido, mas que não têm o poder da caneta, que não têm o poder do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pode fechar o Congresso, que está de portas abertas, mas não serve para nada.